Muito bem, começando o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, quarta parte, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, item número 6, Expiação e Arrependimento. Estamos na questão número 995. Na 994, só para a gente retomar o nosso raciocínio, o homem perverso que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá depois da morte? Os espíritos disseram que sim, né? Lembrando que isso vai depender do tempo que ele mesmo determina para essa sua transformação. Cedo ou tarde haverá essa mudança e ele compreenderá o caminho equivocado que ele escolheu e trilhou, e a necessidade da restauração de tudo aquilo que ele infelizmente acabou destruindo para si mesmo e muitas vezes afetando também pessoas à sua volta. Na questão 995, pergunta Kardec: há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à própria sorte? Olha, esse caso é bastante interessante porque grande parte das comunicações que chegam para nós do mundo espiritual vem de espíritos dessa categoria, dos espíritos que são indiferentes. São aqueles que viviam aqui no mundo material de uma forma bastante infeliz, chegou no mundo espiritual ainda alimentando essa infelicidade, e aí então tanto faz o destino que eles terão. E a gente lembra sempre que das comunicações que nós recebemos, que a gente traz aqui para a sala para fazer o nosso estudo, aqueles espíritos que dizem assim: olha, para mim tanto faz, eu não queria vir aqui, eu vim porque vocês insistiram, eu estava quieto no meu canto. Então não se transformam de imediato chegando no mundo espiritual, porque dá a impressão de que quando nós nos deparamos com a claridade, né, ou com o clarão da verdade, chegando ao mundo espiritual, nós nos transformaremos de uma hora para outra. E não é bem assim. Então respondem aqui os espíritos que há espíritos que não se ocupam de nada útil, estão na expectativa, mas sofrem de acordo com a situação. E como em tudo deve haver progresso, esse se manifesta pela dor. Então aqui quando se fala que não se ocupam de nada útil, é exatamente essa a descrição que nós recebemos da literatura espírita, de muitos espíritos que não têm intenção de modificar o seu modo de viver, continuam ainda em busca de prazeres. Alguns são indiferentes e apáticos com relação a esse dinamismo do mundo espiritual, outros se aproveitam do mundo espiritual para poder satisfazer os prazeres que tanto desejam, né, com que tanto se satisfazem. E aí então, nesse caso, eles ficam na expectativa de um dia depois do outro. É aquele vivendo a rotina, vivendo o cotidiano, fazendo aquilo que aparece, sem fazer nenhum planejamento mais a longo prazo, a médio prazo, para poder se transformar. E infelizmente é uma grande quantidade de espíritos que faz isso. Porque quando nós falamos sobre a compreensão que o Espiritismo nos traz, por exemplo, nós temos que lembrar que nós não falamos, quando tratamos desses espíritos que chegam no mundo espiritual, apenas desses espíritas. Os espíritas já dão trabalho por si mesmo, né? Nós já temos a nossa cota de problemas para resolver ao chegarmos no mundo espiritual, mas nós falamos de espíritos comuns, aqueles espíritos que não alimentam nenhum tipo de expectativa com relação à continuidade da vida, aqueles que não se preocupam com nenhum tipo de transformação moral, com nenhum tipo de renúncia, não se preocupam em fazer uma revista da sua própria existência e a partir dali promover a sua transformação íntima. Nós falamos de pessoas comuns. Eu sempre, toda vez que eu falo para vocês desses espíritos comuns, a primeira imagem que me vem à mente são aqueles espíritos que vivem nesses países distantes aqui do Brasil, por exemplo, que não tem contato com nada, com nenhuma informação do mundo espiritual. Quando a gente vai lá para o Oriente Médio, quando a gente vai para a Ásia,
quando a gente vai para a América Latina, para a África. Ontem mesmo eu assisti a um filme interessante, um filme que tratava da história de uma jovem na África, chama A Feiticeira da Guerra. Aí o nome Guerra me chamou a atenção, eu falei, deixa eu ver o que essa Feiticeira da Guerra traz, né? E na verdade era um drama de uma jovem de 12 anos de idade que foi sequestrada da família por aqueles grupos de rebeldes naqueles países que têm conflitos com guerras civis, né, que a gente lembra os rebeldes contra os governos. Então eles invadem as aldeias, sequestram as crianças e tornam-nas, né, soldados dessa guerra. E essa jovem de 12 anos de idade, que demonstrava mediunidade, por acaso também, porque ela via espíritos dos mortos no meio desse conflito todo, e aí então a gente vai acompanhando. Eu fui acompanhando o decorrer daquela história e vendo, né, qual é a compreensão que aquela jovem, porque embora seja uma ficção, não deixa de ser uma realidade naqueles países, né, porque caracteriza exatamente esse tipo de vida: estupros, mortes, mutilações, sequestros. Então essa é a vida que essas pessoas vivem nesses países, ainda mergulhados nesses conflitos sociais. E aí então a gente vê, aí passou um açougueiro, passou alguém que era dono de um bar, passou um soldado desses rebeldes, passou um curandeiro. Então a gente fica pensando, o que essas pessoas imaginam sobre o mundo espiritual diante da realidade que elas vivem? Quando elas desencarnarem, o que elas pretendem fazer exatamente com relação a esse futuro, né, que se encontra ali à espera delas? Normalmente elas simplesmente não sabem o que fazer. Aqueles que são mais sensíveis a essas transformações procuram se envolver, procuram se informar, aceitam as sugestões, aceitam serem conduzidos para determinadas tarefas que vão promover o seu crescimento pessoal, mas a esmagadora maioria ficará apática a isso, ou vivendo o dia a dia, tentando resolver ainda os problemas que mantêm presos ainda, né, a realidade do mundo do mundo material, né, aqueles problemas de ficar ligado à família, ficar ligado ao ódio que alimentavam em determinadas circunstâncias, aos valores do patrimônio que tinha, essas coisas todas, né? Então você pergunta, eles não são maus, não é o caso, porque na 994 falava sobre o homem perverso, né, que se vai reconhecer os seus erros, as suas faltas depois da morte. Já na 995 fala sobre as pessoas que são comuns, que não são maus, mas são indiferentes à própria sorte. E aí mostra, né, que eles ficam na expectativa de algo que vai despertar o interesse deles, e a gente vê isso, por exemplo, né, na descrição que André Luiz, né, que André Luiz traz para nós no livro Nosso Lar, por exemplo, naquela entrevista, né, onde os espíritos estão ali buscando as suas ocupações. E aí então tem aquela situação em que André Luiz e uma senhora também, que é desencarnada naturalmente, está ali conversando com o orientador espiritual daquela comunidade, e aí então tudo que é proposto ela sempre coloca um obstáculo, porque não satisfaz, porque não gosta, porque não é interessante, porque ela deseja fazer somente aquilo que ela quer. Ela está muito presa ainda nos seus próprios interesses e não no interesse coletivo que de fato vai promover a sua transformação. Então, a esmagadora maioria dos espíritos que chegam no mundo espiritual é exatamente dessa natureza. São aqueles que não são maus, mas são exatamente esses que são indiferentes ou preocupados apenas com si mesmos por enquanto, consigo mesmos, com suas famílias, com seus interesses apenas. O soldado colocou, né, que não são boas nem más, né, que é o comum, que é a base exatamente aquilo que é mais genérico na nossa sociedade ainda, né? Os maus mesmos são minoria na Terra no atual momento, né? Quando se fala sobre os espíritos maus, soldado, a gente vê que, embora eles sejam minoria, eles se destacam bastante exatamente pela perversidade deles, né? Mas ainda assim eles continuam sendo minoria. E essa transformação que o nosso planeta vem passando para esse mundo de regeneração é exatamente o expurgo desses espíritos, porque é incompatível, né? Será incompatível com o nosso planeta a presença desses espíritos que vão sempre procurar instigar o atraso, instigar sempre a revolta, a dor e o sofrimento. Então, na verdade, eles serão expurgados daqui como os espíritos nos orientam, né? Na questão 995, que é a 995A, continuação daquele pensamento,
Kardec volta a perguntar, eles não têm o desejo de abreviar os seus sofrimentos? Porque eles vivem naquela expectativa, naquela angústia, sem saber de onde veio, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer da vida, sem ter nada que interesse ao seu desenvolvimento, ficam simplesmente parados. E dá a impressão de que ficar nessa condição é algo confortável. Mas na verdade não é. A ociosidade, a falta de perspectiva é algo que provoca muito sofrimento. E esse sofrimento ele vai se tornando cada vez mais angustiante conforme o tempo vai passando. Então Kardec perguntou se eles não têm o desejo de abreviar o sofrimento. Os espíritos respondem que sem dúvida o têm, mas não dispõem de bastante energia para querer o que os poderia aliviar. Quantas pessoas entre vós preferem morrer na miséria a trabalhar? Aí então quando fala sobre essa não dispõe de bastante energia para querer mudar, na verdade ele fala sobre a disposição de sacrificar os seus próprios interesses. Eu ficar, por exemplo, ter que fazer alguma coisa, ter que me incumbir de uma tarefa, ter que resolver alguma situação que vai contra aquele meu interesse, né, que vai me tirar daquela situação de conforto, é algo que a maioria não deseja. Prefere ficar naquela mesmice, naquela mesma condição. A gente vê muito isso nos tempos de hoje, quando a gente olha no nosso mundo. O que a gente vê nas pessoas quando elas buscam uma vida religiosa? Normalmente elas buscam uma solução fácil para suas dificuldades, seja de relacionamento, de saúde, de uma situação social, de uma condição financeira, seja lá como for. Então ele busca ainda sempre essa intervenção superior para facilitar a sua vida. E é por isso exatamente que nós temos esses templos hoje lotados, exatamente para que as pessoas, exatamente porque as pessoas vão em busca dessa intervenção e não necessariamente para o esclarecimento espiritual. Até porque para você se esclarecer espiritualmente, você começa a modificar a sua vida a partir de agora. Porque o esclarecimento espiritual não significa que você vai ter que aguardar a chegada no mundo espiritual para, a partir dali, começar a mudar alguma coisa na sua vida. A doutrina espírita ela tem essa proposta de nos apresentar aquele futuro, mas mostrar que aquele futuro só será alcançado dependendo do nosso comportamento hoje. Então isso faz essa transformação. O budismo tem uma proposta diferente. Ele nos fala muito pouco sobre o mundo espiritual, mas fala sobre a necessidade da nossa transformação agora. Tanto que a filosofia budista tem isso, né? De muita meditação, de muito equilíbrio, de serenidade, de afinidade com essa energia superior, né? Com essa força superior, que eles chamam de Deus também e tudo, né? Mas não tem aquela preocupação de dizer assim, o que vai acontecer com o espírito quando ele chegar no mundo espiritual. Eu tive a oportunidade de conversar com um preletor do budismo, né? Preletores são aqueles palestrantes, né? O mesmo palestrante do espiritismo são os preletores do budismo. E conversando com ele falava exatamente sobre isso, que o budismo não tem a preocupação de dizer, olha, quando você desencarnar, quando você morrer, lá no futuro, quando você reencarnar, não, nada disso. A preocupação é com o agora. Então o espiritismo ele consegue ficar entre essas duas escolas filosóficas, falando sobre o futuro no mundo espiritual, mas de uma forma muito racional, através do depoimento, através da descrição que os espíritos nos trazem, e ao mesmo tempo procurando nos estimular a essa transformação interior no nosso tempo presente. Então, se nós soubermos aproveitar essa filosofia como uma filosofia de vida, aplicar isso no nosso dia a dia, a gente vai ter muita facilidade para nos desenvolvermos. Agora, se nós esperarmos que algo no futuro vá acontecer, aí então a gente vai ficar sempre ali sofrendo no presente para chegar no futuro e se decepcionar. Porque a gente vai pensar assim, né? Poxa vida, mas estava escrito como vai acontecer e como acontece, e como sempre aconteceu, com a maioria das pessoas que fica presa ainda naquele pensamento religioso dogmático, que diz assim que Jesus foi para lá para preparar, né? Jesus estava lá, bom dia pessoal que chegou. Jesus foi na nossa frente para preparar o mundo novo onde a gente vai habitar. Aí de repente ele desencarna e se vê ainda sofrendo. Ele diz assim, poxa, mas estava escrito lá na Bíblia que seria diferente. Ou seja, ainda vem aquele trabalho de reesclarecimento, né, de apagar tudo aquilo que aprenderam de uma forma equivocada para se darem conta da realidade. Aí vão dizer assim, olha, tudo bem que aquele futuro glorioso que Jesus foi preparar, sem dúvida nenhuma, está ali pronto, mas somente aqueles que conseguiram fazer por merecer vão chegar até ele.
Não adianta você esperar que basta você seguir rituais, você cumprir uma agenda religiosa, isso vai ser suficiente para que você alcance esse estado de felicidade plena no mundo espiritual. O soldado colocou, né, as doutrinas orientais são mais apropriadas ao meio em que surgiram à época. Mas mesmo assim elas são muito úteis no presente. A gente vê que quando você lê, por exemplo, livros que tratam do budismo, que tratam da Seishonoye, eles falam muito sobre essa questão do equilíbrio espiritual hoje. Então ele pode ser aplicado, e na verdade todas as religiões trazem suas virtudes, né? Basta que a gente saiba aproveitar cada uma delas. Mas no caso das orientais, elas são muito positivas e elas complementam e fortalecem bastante aquilo que o próprio Espiritismo propõe como reforma íntima. Pode não tratar doutrinariamente do futuro espiritual, mas tratam da nossa realidade de uma forma realmente muito proveitosa. São otimistas, elas buscam, digamos assim, resgatar de dentro das pessoas aquela serenidade que elas perderam em virtude desse tumulto do mundo de hoje. Então a meditação, as reflexões, uma dieta saudável, um estilo de vida mais adequado, mais equilibrado, é tudo aquilo que na prática o Espiritismo procura trazer para nós na teoria. Então se a gente conseguir promover essa transformação, essa reforma íntima do modo como as religiões orientais propõem para todos nós, certamente a gente faria com que a nossa vida fosse muito mais interessante, muito mais tranquila para todos nós. Então, como a gente viu aqui, os espíritos, esses espíritos que são indiferentes à própria sorte, sem dúvida, eles têm interesse em abreviar o sofrimento, mas infelizmente ainda não têm disposição suficiente para poder renunciar aos prazeres ou renunciar aos seus apegos morais, materiais, aos vícios de comportamento, aos vícios afetivos que ainda alimentam até hoje. E a mesma coisa entre nós, conforme os espíritos colocaram aqui, quantas pessoas entre nós preferem morrer na miséria a trabalhar? Porque quando a gente fala em trabalhar, normalmente a gente fala em trabalhar naquilo que surge de oportunidade para o nosso sustento, para o nosso desenvolvimento. Só que normalmente a gente não aceita esse rebaixamento. Então tem aquelas pessoas que optam pelo suicídio, optam pela desistência de tudo que diz respeito à vida social, porque ele acaba se expondo. Ele vai ter que aceitar aquela humilhação de sair de uma condição para entrar em outra, simplesmente para poder se desenvolver, e não é o suficiente. A gente deseja que as coisas sejam do modo como a gente gostaria. Questão 996. Desde que os espíritos veem o mal que resulta de suas imperfeições, como se explica que alguns agravem a sua posição e prolonguem o seu estado de inferioridade, praticando o mal como espíritos e desviando os homens do bom caminho? Vai com Deus, Miriam. Aqui essa questão é interessante porque nesse início dessa pergunta já traz um resumo, desde que os espíritos veem o mal que resultam de suas imperfeições. Isso porque, chegando no mundo espiritual, conseguem fazer ali uma revista da vida que tiveram e conseguem também notar de um modo bastante claro o resultado das escolhas que fizeram. Então o esclarecimento no mundo espiritual, sem dúvida, é muito maior do que o nosso esclarecimento hoje. Tanto que lá no início os espíritos colocam que é muito mais comum os espíritos se arrependerem do tipo de vida que levaram ao desencarnarem do que durante a sua vida, do que durante o decorrer de suas vidas. E exatamente por essa dificuldade, chegam no mundo espiritual, observam, olham, sentem, têm uma certa compreensão, mas isso não significa necessariamente a aceitação. Alguns observam o resultado de suas vidas, o tipo de vida que levaram, e buscam dentro de si mesmos justificativas para poder fazer com que aquelas ações tenham um sentido. Então eles dizem assim muitas vezes, mas eu fiz porque eu morava num lugar que era diferente, que era difícil, eu fiz porque a convivência com outras pessoas, eu fiz porque eu era injustiçado. Então eles procuram de todas as formas justificar as suas ações. Então na verdade eles têm essa compreensão, só que eles tentam justificar, eu fiz por causa disso, ou eu fiz por causa daquilo. Então, de qualquer forma, eles têm essa compreensão e notam claramente o resultado de tudo isso. Mas Kardec perguntou, como é que se explica, apesar dessa compreensão, dessa visão que eles têm, que alguns agravem a sua posição
e prolonguem o seu estado de inferioridade, praticando o mal como espírito e desviando os homens do bom caminho. Ou seja, como espíritos praticando o mal e influenciando, interferindo na nossa vida material, nos levando para esse caminho da viciação, para esse caminho do desequilíbrio, das agressividades e tudo mais. Esses espíritos dedicam-se a isso. Que tipo de prazer? Por que eles sentem prazer nisso tudo? Respondem aqui os espíritos. São os de arrependimento tardio que agem assim. Aquilo que a gente comentou há pouco. Eles procuram justificar suas ações, por piores que elas sejam, exatamente baseados nessa visão de injustiça que têm. Então eles demoram para poder compreender que a injustiça que sofreram, muitas vezes, e na maioria das vezes é assim, foi resultado de uma injustiça que foi praticada. Então é aquele ciclo vicioso em que eles ficam presos da lei de causa e efeito. Eles sofreram, eles fazem sofrer, depois sofrem de novo, depois fazem sofrer, e aí acabam se perdendo no tempo e não sabem como tudo começou. É mais ou menos, fazendo uma comparação bastante simplista, quando você vai, por exemplo, no Oriente Médio, ali na Palestina, e aí você começa a entrevistar os judeus e os muçulmanos. Aí você pergunta, por que vocês se odeiam? Aí eles vão dizer, não sei, eu só sei que eu aprendi a odiar. E é uma história milenar entre aqueles povos que você odeia hoje por causa de um transtorno que aconteceu no passado, por causa de um conflito que aconteceu no passado. E eles não sabem explicar, simplesmente aprenderam e cresceram, e infelizmente vão ainda continuar crescendo durante algum tempo, aprendendo simplesmente que você tem que odiar aquela pessoa. E alguns procuram quebrar esse tipo de comportamento, né? Nós vemos pessoas que se apaixonam, pessoas que se tornam muito amigas, pessoas que aceitam compartilhar o mesmo espaço, mas que infelizmente ainda fazem parte da minoria essas pessoas, mas simplesmente se odeiam por odiar. E é exatamente o que acontece nesses casos, quando a gente vê que essas pessoas, esses espíritos aqui, vivem dessa forma, presos mais uma vez nesse ciclo vicioso, sem saber por que a coisa começou. Só sabem que estão ali se defendendo. É essa defesa que eles abraçam, dizendo assim, olha, eu só estou me protegendo, eu só estou me defendendo contra o mal, porque eu vivo no mal, porque o mal me persegue, porque eu estou sempre sofrendo, porque eu preciso me vingar e tudo mais, né? E chega nessa condição. E esse arrependimento vai se tornando tardio, até que chega uma hora em que essas energias, em que essas forças acabam se exaurindo, né, se desgastando, e eles então desistem dessa perseguição e começam então a abraçar essa proposta de transformação. Só que a gente sabe que essa mudança, essa proposta de transformação que eles começam a abraçar a partir do momento em que desistem daquela empreitada inferior, daquela empreitada destrutiva que executavam até então, começam essa nova trajetória baseados num caminho de muita dificuldade, porque vão ter que consertar muita coisa do passado. Então, como foi colocado para nós aqui, são os espíritos de arrependimento tardio que agem assim. E quando começa esse arrependimento, vem essa longa estrada de sofrimento. E aí muitos deles optam pela desistência, preferem não fazer do que fazer qualquer tipo de sacrifício. Se depararem com os erros que praticaram, se depararem com o mal que fizeram e tudo mais. É uma situação bastante interessante que, infelizmente para nós, né, as informações que chegam, tudo aquilo que a gente compreende sobre esse assunto ou tenta compreender, vem dos livros que nós lemos, mas a realidade certamente é uma realidade muito diferente, que a gente infelizmente ou felizmente não tem contato. Mas continua aqui para nós. O espírito que se arrepende pode se deixar novamente arrastar ao caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. E aí mostra então que essas influências que eles exercem entre si, nessa esfera inferior, é exatamente aquele pensamento popular que a gente coloca, quanto pior, melhor. Certa vez, eu já falei para vocês sobre isso, num trabalho de orientação espiritual, um orientador que fazia parte do grupo mediúnico, conversando com um espírito que atuava como um espírito obsessor, perguntou a ele, por que você sempre procura instigar o mal nas pessoas? E a resposta dele foi interessante, que ele diz assim que
eu faço isso para não ficar sozinho. Eu faço isso porque a solidão é muito ruim. Então, se eu me encontro nessa condição inferior, quanto mais pessoas compartilharem comigo desse tipo de vida, melhor. Porque assim eu não vou me sentir humilhado pela solidão e não vou me sentir solitário pelo tipo de vida que eu tenho. Então, na verdade, eu procuro fazer com que, já que eu não consigo progredir, evoluir desse estado inferior em que eu me encontro, quanto mais pessoas estiverem ao meu lado, melhor. Vai ficar mais confortável para mim. Você se lembra de uma comparação que eu fiz quando nós tratamos desse assunto num outro estudo, que é mais ou menos quando a gente lembra numa escola, numa sala de aula, você faz uma prova que é difícil, e a sua nota vem baixa. Aí você olha para aquela nota e fala assim, poxa vida, eu fui muito mal nessa prova. Mas aí então você começa a perceber que os seus coleguinhas também tiraram a nota baixa. Isso traz para você um certo conforto, porque não foi só você que saiu mal, outras pessoas também saíram mal. Então, já que é assim, vamos juntar o nosso sofrimento, vamos juntar a nossa dor e vamos nos consolar. Em vez de pensar assim, né, não é porque os outros foram maus que eu devo me sentir bem com essa nota. Porque quando a gente começa a juntar esse pensamento coletivo, né, dá a impressão de que então a culpa não é nossa, a culpa é do professor. Mas na verdade são os alunos que foram maus, na maioria das vezes. Então isso mostra que quando nós nos encontramos numa condição de sofrimento e outras pessoas também estão assim, isso traz para nós um certo alívio. A mesma coisa acontece, por exemplo, uma pessoa que fica desempregada. Ela trabalha, ela é demitida, e aí então ela fala assim, poxa vida, eu estou desempregado. Aí ele chega do lado de fora da empresa e encontra mais ali 10 amigos que foram demitidos também. Aí ele fala, poxa vida, você também foi? Aí começa aquela consolação coletiva, né? Todos sofrendo juntos, fica muito mais interessante. E esses espíritos que não conseguem sair dessa condição inferior, quanto mais pessoas estiverem compartilhando com esse sofrimento, melhor para eles. Porque se eles ficarem sozinhos, isso será uma tortura moral muito maior. Porque eles se verão sozinhos, e se vendo sozinhos, vão se sentir humilhados, vão se sentir rejeitados e tudo mais. Esse é um processo psicológico bastante interessante. Né? Então aqui, como a gente viu, o espírito que se arrepende pode se deixar novamente arrastar ao caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Esse é o caso, por exemplo, daqueles espíritos que, naquela condição de inferioridade, começam a ter uma compreensão diferente da vida, seja pelas experiências que ele vivencia, seja pela orientação dos espíritos que estão ali atuando como mentores ou como colaboradores, né, para ajudá-los nessa transformação, e aí então ele começa a compreender a sua condição, e ele se sente arrependido por aquilo que ele fez. Só que a gente lembra que o arrependimento ele deve ser seguido da expiação e depois da reparação. Só que você se arrepende, e quando você começa a pensar no caminho que você vai ter que trilhar, de sacrifício, de trabalho, de sofrimento, de angústia, de muita dor, ele fala assim, quer saber? Eu prefiro ficar por aqui. E para isso ele é instigado por esses espíritos. Você vai deixar a sua condição aqui para você ir para o outro lado? Há um pensamento, né, que diz assim, que é muito mais interessante você ser o rei dos cachorros do que o cachorro do rei. Isso significa assim, que se você está numa condição inferior, mas você tem poder, vale muito mais do que você ser uma pessoa simples e humilde no meio de poderosos. Então as pessoas preferem, esses espíritos preferem, nós, de um modo geral, preferimos deter o poder entre aqueles que estão no nosso nível, do nosso nível para baixo, do que a gente adentrar num ambiente onde tem espíritos mais elevados. Porque aí, então, nesse caso, você vai ter que se submeter ao constrangimento de ser inferior num ambiente onde há superiores. Então, nesses casos, os espíritos preferem mesmo assim. Olha, eu prefiro ficar nesse local que não tem necessidade nenhuma é orgulho, sem dúvida, soldado. O orgulho essa questão da humilhação é o que mais agride a todos nós, né? Porque a gente tem ainda o orgulho bastante enraizado dentro de nós, aquele orgulho negativo. Eu já falei para vocês que o orgulho ele é neutro, somos nós que transformamos ele como negativo. Já falei, né? Nós conversamos que o orgulho, o egoísmo, a vaidade são ingredientes divinos que tiveram a sua razão de ser.
o orgulho de você fazer um trabalho bem feito, o orgulho de você conseguir ter uma vida equilibrada, o orgulho de você conseguir se transformar numa pessoa melhor, isso é muito saudável. Mas aquele orgulho do poder que você não tem, do poder que você gostaria de ter, você acaba se deparando, na verdade, com a humilhação, que, como a gente já viu, é muito diferente da humildade. Humildade não é submissão. Humilhação te coloca na condição de submissão. E é então que o orgulho diz para você não aceitar. Então é muito mais interessante você permanecer naquela esfera inferior, onde você não tem compromissos, onde você não tem necessidade de limitar as suas ações em virtude de valores, de virtudes, de constrangimentos e tudo mais, é muito mais interessante. Então por isso optam por isso. E quando tentam fazer essa transformação, ou são influenciados ou se acovardam diante daquilo que existe. A maioria de nós, envoltos dentro da proposta espírita, tivemos um passado bastante complicado. Mas nós aceitamos a ideia dessa transformação. Nós nos deparamos com uma nova forma de viver e pensamos, não, eu quero, mesmo com sacrifício, viver isso, porque eu sei onde eu vou chegar. E aí então a gente começa a viver ali as nossas dificuldades do dia a dia, a dificuldade das experiências que nós vivenciamos e tudo mais, mas isso para nós, embora com muito sacrifício, embora com muita dor, com muitas lágrimas, nós de certa forma aceitamos. Não com a resignação necessária, com a resignação devida, mas nós aceitamos, ainda aqui com um pouco de rebeldia, ainda aqui com um pouco de revolta, a gente aceita. E a gente se esforça para tentar errar o menos possível, se esforça para fazer com que as coisas sejam diferentes. É uma proposta de vida que a gente tem. Então a gente vive assim, com a vontade de fazer a coisa certa, entrando em conflito com a fraqueza de fazer as coisas erradas. É por isso que a gente continua ainda tropeçando na nossa vida. Mas a gente tropeça e continua olhando para frente. Como se lá no horizonte tivesse aquela luz brilhante, que é ali que a gente quer chegar. Então a gente para, briga, discute, chora, senta um pouquinho, esconde a cabeça, mas quando a gente levanta, a gente volta a olhar para essa luz. Isso é um trabalho que a gente vai fazendo de acordo com a nossa capacidade. Mas a nossa vontade de fazer, essa vontade existe. Para esses espíritos não é essa vontade tão convicta como nós vemos hoje. Basta assim, olha, eu quero ser uma pessoa boa. Então para você ser uma pessoa boa, você vai ter que voltar para trás e consertar tudo aquilo lá. Ah não, então eu prefiro continuar como eu estou. E aí desistem dessa proposta de transformação. Infelizmente é algo bastante comum no mundo espiritual. Aqueles que se apresentam para essa mudança e desistem quando se deparam com a realidade. A história dos soldados, lembra? Se prepara no quartel para fazer a coisa, quando você manda para o campo de batalha, ele foge e se esconde numa trincheira. Não tem coragem de enfrentar as dificuldades, as lutas. Né? Esse que é o problema. Né? O Elcio colocou, temos de nos permitir, né, sair do irreal. Porque o irreal é aquela fantasia, né, é aquela fuga psicológica de viver naquela condição, e vive assim enquanto puder. Ele vai adiando, só que tudo tem o seu tempo. E esse tempo, infelizmente, ele vai fazer com que você saia daquela estagnação pela dor, pelo arrastamento. Como a gente já viu, né, que o destino conduz aquele que aceita e arrasta aquele que nega. A maioria é arrastada por esse destino, né, que é exatamente alcançar essa transformação, e é um arrastamento bastante doloroso. Alguns resistem, alguns sofrem e tudo mais. O soldado colocou, é um momento posterior, o progresso vem, né, a lei. Como foi colocado aqui na questão 994, aqui em cima quando trata dos espíritos perversos, há espíritos que se obstinam no mau caminho apesar dos sofrimentos, mas cedo ou tarde reconhecerão haver tomado uma senda falsa e o arrependimento se manifestará. E esse cedo ou tarde, ele é muito relativo. Ele foge da nossa compreensão, exatamente porque o nosso tempo biológico, que rege a nossa vida material, é muito diferente do tempo no mundo espiritual. E ali quando a gente fala dos espíritos que ficam obstinados, dos espíritos que ficam ali presos naquele tipo de vida, naquela forma de viver, acaba ficando muitas vezes durante décadas, durante séculos, durante várias e várias encarnações.
Existem aqueles espíritos perversos que nós, felizmente, não temos contato aqui no nosso mundo, que, infelizmente, ficam durante milênios naquela condição. Certa vez, durante uma leitura de um livro que foi psicografado, tratava de um exemplo de um espírito que era assim, que há 2000 anos ele vivia perseverando naquela condição do mal. Há 2000 anos, aí a gente fica se perguntando, essa história é real? Desse livro, desse romance que eu acabei lendo? Pode não ser real, mas a gente percebe que esse tipo de situação não tem por que não existir. A diferença é que esses espíritos que ficam nessa condição de inferioridade durante muito tempo são privados de se manifestarem aqui no nosso mundo, porque a sua condição é tão negativa, tão destrutiva, que acabariam interferindo de um modo bastante prejudicial para o nosso mundo. Então, na verdade, o nosso mundo é protegido desses tipos de espíritos. Então, assim como nós encontramos aqueles espíritos que se encontram naquele alto grau de elevação moral, que representam os nossos mentores, que representam aqueles anjos e tudo mais, nós temos aqueles que são realmente quase que demônios, dentro dessa linguagem figurativa que as religiões tradicionais trazem hoje. Só que eles estão privados de entrar em contato conosco, porque nós estamos num processo de transformação que nós já não pode ser interrompido. Então, naqueles mundos primitivos, certamente é lá que eles atuam, é lá que eles exercem essa influência. Eu acho que a gente não faz ideia dos mistérios que ainda existem no mundo espiritual com relação a essa escala evolutiva dos espíritos. Porque aquilo que a gente conhece é obsessor, é um ditador que aparece no nosso mundo, é um espírito muito cruel, é um espírito mais elevado e tal, mas os extremos mesmo, a gente não tem contato com esses espíritos. A gente não faz ideia do que seria isso, né? Exatamente, Nelson. Elson lembrou aqui, né, que essas energias deletérias se condensam no perispírito. Então, nesse caso, nossa, seria assim algo... A presença dessas entidades aqui no nosso mundo seria algo assim inimaginável para nós. Daí essa proteção que nós temos contra eles, né? Claro que isso tudo que eu estou falando para vocês faz parte do meu achismo, faz parte das minhas indagações, dos meus pensamentos, né? Mas a gente vê que existe lógica nisso, né? Dá para a gente imaginar uma situação dessa natureza. O Elcio colocou também em cima, né? Aí surgem companheiros como você que impulsiona o desenvolvimento coletivo, como todos nós, né, Elcio? Eu não tenho esse privilégio, também não tenho essa pretensão, mas o objetivo que a gente tem de fazer esse estudo coletivo para que todos possam trocar essas experiências, para que a gente possa se fortalecer um ao outro, essa é a proposta para que todos nós cresçamos. Esse é o principal objetivo, né? Todos nós, cada um faz parte, um é um parafuso, outro é uma engrenagem, outro é uma correia, e cada um vai trabalhando junto ali, né? Um é o combustível, e assim a máquina vai funcionando, né? E a Soldado lembrou que Jesus foi um exemplo dos mais esclarecedores que a gente teve contato, né, Soldado? Porque a gente tem assim, quando eu falo para vocês sobre esses espíritos mais elevados, a gente pensa assim, Jesus como um espírito que esteve aqui entre nós. Agora a gente imagina, por exemplo, os espíritos que são responsáveis pela condução de galáxias, do desenvolvimento de galáxias, porque a gente fica imaginando essa hierarquia. Nós temos ali os mentores espirituais que trabalham com o indivíduo, alguns que trabalham com família, alguns trabalham com uma coletividade, alguns trabalham com o centro espírita, outros conduzem nações, outros conduzem planetas, como diz Emmanuel, né, ele lembra que Jesus é o governador do nosso planeta. Aí nós temos o nosso sistema solar, nós temos a nossa galáxia, nós temos o universo. Quem são esses espíritos que são capazes de organizar, né, esses governos intergalácticos? Quem seriam eles? A gente também não consegue nem fazer ideia. Alguns grupos esotéricos falam dos avatares, falam que tiveram contato com seres interplanetários e tudo mais. Acredito nessa realidade, acredito nesse fato. Não sei se com tanta fantasia ou não, mas imagino que esses espíritos também estão preocupados com a nossa evolução e auxiliam no nosso progresso, se manifestando através desses médiuns, né?
Dourado colocou, bom dia Dourado, se os homens de boa vontade se espelharem na mensagem de Santo Agostinho, e se proporem a uma mudança radical na forma de pensar e agir, com certeza bem rápido se libertarão das algemas que os prende nos baixos atômicos de sua natureza. O problema, Dourado, o grande problema que você colocou, é essa mudança radical, é essa disposição de mudança radical. A gente vê no nosso mundo hoje, esse bombardeio de estímulos, de sensações, de prazeres inferiores. Você liga a televisão, é sensualidade, é consumismo, é violência, e a gente se adaptou muito bem a essa forma de viver. Então, pelo fato de nós nos adaptarmos a essa forma de viver, essa mudança radical significa você renunciar a tudo isso, renunciar a essas sensações. E isso para nós ainda não é uma realidade. Poucos são aqueles que se destacam. E esses que se destacam, que conseguem essa mudança, acabam se destacando como sendo espíritos iluminados, como sendo santos, como sendo isso, como sendo aquilo. Mas a maioria da população está vivendo ainda o seu dia a dia nessa vidinha viciosa e limitada que nós temos ainda. Então esse é o problema. Essa transformação que Santo Agostinho fez sobre si mesmo é natural de Santo Agostinho, Isso é renúncia, não é transformação. A pergunta é, o quão dispostos nós estamos para fazer renúncia? A gente ainda briga por causa de um controle remoto dentro de casa, ainda briga por causa de por um pouco de sorvete que está na geladeira, briga por causa de espaço de trânsito. Imagina fazer renúncias com valores tão profundos que existem dentro de nós ainda, Eles colocou, exilados de capela é um exemplo, Nesse caso de exilados de capela, eles, independente do local, se é capela ou se não é, Kardec fala sobre essa migração de espíritos mais elevados que estão chegando aqui entre nós, esses espíritos que vieram aqui para o nosso mundo numa determinada fase, e esses novos espíritos que estão chegando para essa fase também. Então a gente começa a ter contato com esses espíritos que fazem realmente a diferença. E a gente pensa assim, poxa vida, se esses espíritos são assim, imagina um mundo onde eles viveram, onde todos são assim, como é que será que é esse local? Aí a gente começa a imaginar assim, realmente aqueles mundos paradisíacos, aqueles mundos felizes e tudo mais, onde todo mundo vive da mesma forma. Imagina, por exemplo, Chico Xavier e Madre Teresa vivendo num mundo onde todos os espíritos são como eles. Aí você tem assim, vizinhos, todos eles morando num condomínio. Madre Teresa, Gandhi, Chico Xavier, Irmã Dulce. Todo mundo assim de vizinho de muro, um conversando com o outro. Como é que seria um mundo como esse? A gente seria assim, seria assim algo fora da nossa realidade. A gente não consegue imaginar um mundo como esse, mas esse mundo existe. A gente tem até um depoimento interessante no livro Céu e Inferno, lá na segunda parte dos exemplos dos espíritos felizes, segunda parte, exemplos na primeira categoria dos espíritos felizes, onde nós temos ali um espírito, uma senhora, era mãe, ela tinha ali seus filhos, era casada, mas era um espírito muito nobre. E depois da sua desencarnação, ela trouxe o depoimento para Kardec, dizendo que ela seria levada para um outro mundo. E ela dizia que uma estrela que brilhava no céu era o local do seu destino. Ela dizia isso para Kardec nessa entrevista. Então que ela ganhou essa promoção para esse mundo mais feliz, exatamente por ter vencido todas as limitações, todas as viciações do mundo que a gente vive hoje. Ela foi capaz de fazer todas as renúncias e com certeza não fez força nenhuma, porque esse processo evolutivo que ela estava vivenciando era algo que aos poucos ela ia expurgando cada vez mais essas suas limitações. Quando chegou no momento da última oportunidade, da última vivência dela aqui no nosso mundo material, ela simplesmente deu continuidade naquilo que ela tinha alcançado. Tanto ela como outros espíritos também que estavam aqui entre nós. O soldado lembrou ali também, os mais avançados estão muito além da nossa compreensão atual, os mestres de Jesus. Pois é, a gente fica imaginando, o Jesus foi aquele que teve contato com a gente, imagina aqueles que são mais evoluídos que ele. Como é que a gente pode imaginar uma categoria dessa? É algo fora, aqueles espíritos que estão em plena sintonia com o pensamento divino, com essa inteligência suprema, conversam, compreendem. Já pensou isso? Vai dar um nó na nossa cabeça. É melhor a gente ficar por aqui por enquanto.
a Cássia colocou para nós aqui, né? É bom saber que a pessoa que você está conversando é tão bom, né? E que não tem perigo. Quando a gente estabelece, né, Cássia, a confiança, a amizade, o amor fraterno verdadeiro, sincero, a gente consegue encontrar nos nossos amigos, né, em algumas pessoas de nossas famílias com que a gente tem afinidade, a gente consegue encontrar essa sinceridade de sentimento. Né, mas ainda é muito raro no nosso mundo, porque as amizades, os relacionamentos, eles ainda se estabelecem por um certo tipo de interesse. Não interesse negativo, né, mas eu queria que tivesse um amigo que me compreendesse, mas eu muitas vezes não estou muito disposto a compreendê-lo e tudo mais. Então a gente vai montando as nossas relações dessa forma, né? Cássia colocou também: ontem um homem matou o outro porque não gostou do serviço que o mecânico fez. É característica do nosso mundo hoje. Né? A gente vê muito isso, essa violência e tudo mais, mas é necessário que nós desejemos acabar com essa violência. Porque do contrário a gente fica apenas estarrecidos, chocados com os fatos que aparecem na televisão, mas a gente muito pouco se mobiliza com relação a isso. Quando a gente fala, por exemplo, de política, já falamos sobre isso, né? É necessário a gente fazer um seminário, política e espiritismo. Aí todo mundo pensa, mas o que política tem a ver com o espiritismo? Tudo é política, que você escolhe quem são seus legisladores, quem são seus governantes. Se você não tem consciência para escolher aqueles que vão governar o seu mundo de modo equilibrado, você vai continuar vivendo esse sofrimento, essa angústia contínua, de nunca encontrar uma paz, de encontrar assim, um grupo, né, um grupo de indivíduos que atuem na política para fazer com que o nosso mundo fique melhor. A gente vai votando de acordo com os nossos interesses, vai jogando o nosso voto fora. Então, na verdade, é a sociedade que tem que se mobilizar para poder colocar nessa posição de comando aqueles espíritos que realmente têm condições de mudar o nosso mundo. Do contrário, a gente vai ficar envolvido em corrupção, em partidarismos e tudo mais, e todo mundo sofrendo por causa disso. Né? Vamos em frente, né? Questão 997. Vamos lá. Vêem-se espíritos de notória inferioridade que são acessíveis aos bons sentimentos e às preces feitas em seu favor. Como se explica que outros espíritos que nos pareceriam mais esclarecidos revelam um endurecimento e um cinismo a toda a prova? Quando se fala sobre inferioridade, um detalhe importante: inferioridade não significa necessariamente maldade. Essa inferioridade está muito mais ligada à ignorância do que à maldade. Então, dessa forma, a gente vê que esses espíritos, embora sejam ignorantes, são acessíveis aos estímulos de transformação que eles recebem através da prece, recebem através da influência dos espíritos que estão ali auxiliando nessa transformação. Mas muitas vezes a gente coloca aqueles que são mais esclarecidos, mais intelectualizados, e esses muitas vezes demonstram endurecimento e cinismo. E isso mostra para nós que o intelecto ele não está ligado necessariamente à moralidade. O intelecto nos dá a oportunidade de compreender a vida que a gente tem e tudo aquilo que nos envolve. Mas agora, desenvolver valores a partir desse intelecto vai depender de cada um. Muitas vezes indivíduos inteligentes acabam se tornando muito mais egoístas e arrogantes. Aliás, a inteligência é uma grande prova. Nós já comentamos sobre isso. Quais são os ingredientes que fazem com que o homem caia nessa sua trajetória evolutiva? A gente já comentou. A riqueza é uma delas, porque o homem rico se acha poderoso e se torna egoísta, ganancioso. A beleza, porque a beleza instiga a sensualidade. A gente fala do poder, que não precisa nem dizer o que o poder, da forma como o poder corrompe o caráter de uma pessoa. Nós já falamos sobre o intelecto, porque o indivíduo intelectualizado, ele se acha superior à massa e se acha autossuficiente. E muitas vezes, quanto mais intelectualizado é o indivíduo, menos necessário ele acha se aproximar da sua realidade espiritual. Então a gente vê que dentre tantos outros ingredientes, esses são os mais comuns. O poder, a riqueza, a beleza, a inteligência, a sensualidade.
Tudo isso faz parte desse pacote que faz com que o homem caia. Por isso a gente vê aqui que o esclarecimento, que é uma grande prova, faz com que ele se torne, muitas vezes, muito mais fechado dentro de si mesmo. Tanto que a gente percebe que esses homens que se tornam grandes ditadores, homens poderosos dentro da política, dentro da economia, dentro das forças militares, são homens de extrema inteligência. Quem duvida da inteligência, por exemplo, de Adolf Hitler? Quem duvida da inteligência de Saddam Hussein, de Osama Bin Laden? São seres extremamente inteligentes, mas que utilizam esse conhecimento para satisfazerem aos seus interesses pessoais. E esses se tornam endurecidos e cínicos, porque tudo aquilo que você fala com relação à humildade, à moralidade, eles vão rebater. Eles vão dizer: eu sou inteligente, eu sou superior à massa, vou me colocar nessa condição de um simples humilde? Com o passar do tempo, naturalmente, através das experiências que vão vivenciando, através das provas difíceis, muitas vezes reencarnando com limitações físicas que impedem a sua manifestação intelectual. Nós temos aí espíritos, né, um livro interessante, por exemplo, Deficiente Mental, Porque Fui Um, de Vera Lúcia Marinzec, apesar de ser ali um livro que trata de experiências, né, de seres que vivenciaram o síndrome de Down, paralisia cerebral e tudo mais, apesar de ser assim algo descrito de uma forma bastante simples, mostra essa realidade. Os transtornos, os constrangimentos que esses espíritos vivenciam, optando por encarnações futuras com essas limitações, depois desse arrependimento, depois de se verem nessa nova condição, né? Olá, Mana, olá, Ju. Então, né, bom dia pessoal que chegou. Então começam a pensar assim: olha, eu usei minha inteligência de uma forma tão negativa que eu prefiro nem manifestá-la. E aí então eles começam a escolher as suas próprias provas difíceis. Então a gente tem aqui, né, como se explica que outros espíritos que pareceriam mais esclarecidos revelam um endurecimento e um cinismo a toda prova? A resposta: a prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impulsionado pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus erros, exagerando-os ainda, como o fazem infelizes espíritos, nada pode receber da prece e nada receberá até o dia em que uma luz de arrependimento o esclareça. E aí então esses espíritos que optam por esse isolamento, né, eu não preciso de nenhum Deus, eu não preciso de religião, eu não preciso que ninguém reze por mim e tudo mais, esses espíritos estão então à própria sorte. Não que eles estejam abandonados dos seus orientadores, porque como a gente sabe, todos os espíritos, todos eles têm ali o seu tem os seus orientadores, os seus mentores espirituais, tem os seus espíritos protetores quando reencarnam, até o mais perverso, que tenta dissuadi-lo, né, das escolhas negativas, as escolhas inferiores que acabam fazendo, mas infelizmente eles acabam ficando ali soltos, né, já que você deseja viver sozinho, então você vai colher a solidão. E essa solidão é que vai fazer com que você aprenda através da dor. É difícil, mas é uma necessidade. Elcio lembrou, né, o retorno existe através da lei de causa e efeito. Não é só com relação a castigo, porque muita gente pensa que causa e efeito significa castigo, né? Causa e efeito também significa o benefício. Se você optou por uma vida regrada, equilibrada, construtiva, o resultado vai ser também os frutos doces e saborosos que você vai colher dessa sua semeadura. Agora, se você opta pela ociosidade, pelo egoísmo, você vai colher o resultado dessas ações. Então, quando se fala em lei de causa e efeito, a gente precisa pensar muito nisso, porque causa e efeito tem um impacto imediato bastante negativo, porque a gente sempre pensa causa e efeito é castigo e sofrimento. Causa e efeito também significa benefício, como foi o caso que eu coloquei para vocês, daquele espírito que conversou com Kardec no livro Céu e Inferno, que foi para esse mundo mais elevado. Causa e efeito. A causa, uma vida regrada. O efeito, a elevação espiritual. Continua. Comentário de Kardec. Não se deve esquecer
que após a morte do corpo, o espírito não é subitamente transformado. Aquilo que a gente conversou, né? Você se depara com essa realidade, você começa a ponderar as suas dificuldades, os seus interesses, as suas necessidades, para depois você se abrir para novas possibilidades evolutivas. Mas de imediato o espírito fica ali desorientado, ou muitas vezes preso ainda em interesses particulares. Se sua vida foi repreensível, é que ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Então, olha só, estudo, reflexão e sofrimento. São esses três elementos, esses três ingredientes que vão fazer com que o espírito se transforme. E todos nós passaremos por isso. Embora nós não tenhamos ainda, digamos assim, não tenhamos mais essa semente da ignorância, essa semente do mal dentro de nós, a gente ainda se encontra preso dentro de alguns preconceitos, dentro de alguns pensamentos equivocados. Então nós vamos chegar no mundo espiritual e nós vamos ter que rever muita coisa, até mesmo com relação aos estudos doutrinários que a gente faz. Porque a gente faz essa análise, tanto que a gente pode perceber que muitos temas que nós pegamos do Espiritismo, estudados em grupos diferentes, seja em grupos virtuais como aqui no Pautalk, seja em casas espíritas, seja onde for, que tenha esse grupo de estudo, dependendo do tema que a gente propõe, cada um vai ter uma opinião diferente. Cada um vai ter uma ideia diferente a respeito daquele tema. Então, quer dizer, nós estamos estudando, nós que todos os dias nos encontramos aqui, todos nós que conversamos sobre esses mesmos assuntos, nós aceitamos essa mesma ideia. Tanto que você vem para uma sala, depois você vai para outra sala, aí você fica mais afinizado com um determinado grupo, aí você vai para outro grupo, não gosta muito do estudo, vai para outro. Isso porque você está buscando a sintonia de pensamento. Eu quero um grupo que pense como eu. Nós aqui, felizmente, pensamos todos iguais. Temos outros grupos que também pensam iguais. Agora, quem garante que o nosso modo de pensar é o modo correto? Quem garante que, somando todos os grupos, nós teremos o pensamento correto? Então nós vamos chegar no mundo espiritual e vamos ter que rever muitos conceitos. Porque a gente vai dizer assim, mas quando eu estudava, lá na salinha lá que tem o Zeca e a Vaninha, a gente falava sobre tal coisa. Eles vão dizer assim, meu filho, está tudo errado, pensa de novo. Mas no meu centro espírita a gente tinha grupo que estudava durante tanto tempo. Lá a intenção era muito boa, mas infelizmente o pensamento era equivocado. Porque a gente analisa essa realidade do mundo espiritual de uma perspectiva humana, terrena. É como se eu pegasse lá, conversasse com a Lua lá, que estava lá em Portugal, está na Bélgica, aquela coisa toda, e falava assim, olha, eu estou lendo um livro sobre a Bélgica e eu sei tudo sobre ela. Ela vai me perguntar assim, mas você já esteve na Bélgica alguma vez? Eu vou dizer não. Então como é que você pode dizer que conhece tudo sobre isso? Então não adianta a gente querer ter essa pretensão, essa arrogância de dizer, porque eu tenho uma coleção de livros em casa, eu tenho conhecimento absoluto sobre o mundo que eu não me recordo. O mundo do qual eu não faço parte, pelo menos com relação à minha lucidez. Eu sou um espírito, consequentemente, independente de estar encarnado ou não, eu faço parte desse mundo espiritual. Tanto que eu sou influenciado por ele. Agora, eu ter conhecimento a respeito daquilo que acontece nele é outra coisa. Então não adianta. A gente se baseia muito no achismo, Elcio. Então, quanto mais estudo a gente tem, mais ponto de vista a gente começa a desenvolver, menos a gente erra. Isso a gente deve admitir. Mas não significa que errar menos significa não errar. Essa é a dificuldade. Pois é, a Ju que mora na Itália não sabe, já mora tantos anos lá, não sabe tudo sobre o que acontece lá. Imagina quem está de fora e diz assim, eu assisti um filme de Fellini que fala sobre a Itália. Aí eu me acho o máximo porque eu acho que conheço a Itália. A Cássia lembrou, tem uma linda coleção de receitas, não sou cozinheiro profissional. E assim a gente vai, né? Então por isso, como foi colocado para nós aqui, ele pode persistir nos erros, nas suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Então nós estamos muito presos nesse ponto de vista. Eu acho que o meu modo de ver o mundo espiritual é o modo correto.
Aí eu ouço a opinião de alguém, eu leio o artigo, leio um livro, assisto a uma palestra e coisa e tal, aí eu vou dizer assim, eu não concordo com isso daí, para mim ele não está certo. Aí eu vou naturalmente me prender no meu orgulho, porque eu me acho o máximo. Afinal de contas, eu também sou tão inteligente quanto eles. E assim a gente vai brigando nessa fogueira de vaidades, nessa fogueira de intelectos, tentando brigar por alguma coisa que a gente infelizmente ainda não tem compreensão absoluta. Aliás, a gente não tem compreensão mínima ainda de tão pouco, tanta coisa que falta para a gente compreender. Se a gente tivesse essa compreensão de que tudo que sei é que nada sei, como diz ali o nosso grande filósofo, né, Sócrates, quando disse isso, ele trouxe a maior verdade do universo e ali a realidade, a abertura máxima para o aprendizado, quando eu admito que eu não sei. Se eu disser assim, não, eu sei, porque eu estudo, quer dizer, eu já estou me bloqueando, porque não dou abertura para mudar meu ponto de vista. A Silvia colocou, né, imagina um estrangeiro falando de um país que nem conhece direito, né, a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. O Braço colocou, eu continuo associando uma alma como princípio vital nos seres orgânicos. Né? É ponto de vista, né, mas a gente vê, né, o princípio inteligente sem o espírito, né, mas associando alma como princípio vital nos seres orgânicos. O princípio inteligente, sim, espírito, mas alma é espírito, né, Brás? Esse é o detalhe. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Então, quando a gente fala sobre seres orgânicos, uma planta, por exemplo, ela não tem uma alma. Ela tem um princípio vital que, ainda assim, a gente não compreende. O que é um princípio vital? É alguma coisa que dá vida. O que é essa coisa? Por mais que a gente leia, por mais que a gente tente, não dá para compreender, porque a gente lembra sempre que os espíritos sempre passam para nós numa linguagem que a gente consiga compreender. Mas não significa que essa palavra que eles utilizaram seja a palavra exata que corresponda àquela realidade. A gente já falou bastante sobre isso, né? Quantas e quantas vezes os espíritos têm que utilizar palavras mais fáceis, expressões mais compreensíveis e tudo mais, para dizer algo que a gente não compreende. Como é que a gente vai falar sobre algo que dá vida? A gente chama princípio vital. É a mesma coisa da primeira questão do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, o que é Deus? Aí os espíritos respondem, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. A gente decora essa frase e a gente acha que decorando essa frase já tem resposta de tudo, né? Quando alguém pergunta para você, escuta, o que é Deus? Inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Simples assim, como se a gente conseguisse desvendar, né, o maior enigma que existe para todo o universo, né, entender a essência divina. Então ainda tem muita coisa para a gente compreender, né? E quando a gente tem esse nosso intelecto que ainda nos prende nessa nossa arrogância, nesse nosso egoísmo, fica muito mais difícil. E através da reflexão e do sofrimento é que vai quebrar essa casca que nós criamos, essa casca de arrogância que nós criamos em torno de nós. Vamos lá. Questão 998 é a última de hoje, para a gente poder fechar o nosso estudo, nosso encontro. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? Questão interessante essa, né? Porque, como a gente lembra, expiação significa você sofrer as consequências daquilo que você fez de negativo. E aí Kardec perguntou, né, se essa questão da expiação, se um espírito desencarnado também pode expiar suas faltas, ou somente quando ele estiver encarnado. A resposta dos espíritos, ela se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Então, na verdade, nós percebemos que a expiação ela se dá nas duas dimensões. Só que nessas duas dimensões ele vivencia experiências diferentes. Aqui ele sofre as consequências materiais, interferindo na sua evolução moral. Porque quando você fala, já conversei com vocês sobre isso, quando você fala de alguém que vive na miséria, por exemplo, como é que está o som, pessoal? Me dá um ok, por gentileza? Só para eu souber se orientar, obrigado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pobreza, prontinho? Então tá jóia. Então, quando a gente fala de pobreza, por exemplo, a gente pensa assim, poxa, a pessoa é pobre, ela mora num lugar que não tem conforto, ela passa necessidades básicas,
de alimentação, de vestuário, de instrução, de medicamento, tem privações das mais diversas. E a gente foca a nossa atenção nas dificuldades materiais que ela tem. Ou no caso de uma doença, por exemplo, uma doença limitadora. Aí ele pensa assim, poxa vida, ele sofre aquela doença e aquela doença provoca isso nele. E a gente foca apenas naquilo que o corpo físico sente. Só que nós nos esquecemos das consequências morais disso tudo. Porque a miséria faz com que a pessoa passe por constrangimentos, passe por humilhações, tenha que desenvolver aquela perseverança para mudar o seu modo de viver. Então, na verdade, as provas materiais têm como propósito fundamental a transformação moral do indivíduo. Já no mundo espiritual é somente a transformação moral, e ele vivencia experiências voltadas a isso, privações de toda a ordem, que a gente também não compreende, né? A gente até lê, até tem conhecimento, mas é difícil a gente compreender o que significa não vivenciar uma experiência material. Então a gente vê que tem esses dois ambientes. Na vida corpórea, provas que interferem de uma forma direta na sua vivência física, e no mundo espiritual, os sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Os relacionamentos difíceis, aquilo que ele não consegue conquistar, as privações que ele sofre como espírito. Então isso vai mudando, né, nessa sua trajetória evolutiva. O soldado colocou, né, natural, pois estamos encarnados. Todos gostaríamos de ter uma vida confortável, creio. E ainda assim, soldado, mesmo tendo uma vida confortável, a gente vê que o fato de um indivíduo ser rico, ter ali um grande patrimônio, não significa necessariamente que ele seja feliz. Então a gente vê assim que para cada espírito, um ambiente, uma condição, proporciona para ele determinado tipo de prova. É por isso que nós estamos na condição que nós estamos. Então quando a gente pensa assim, poxa vida, eu queria tanto ser filho de um milionário, para que eu pudesse ter uma vida confortável. Se nós estivéssemos naquela condição, nós viveríamos experiências que nesse momento seriam inúteis para nós. Nós desperdiçaríamos grande potencial para a nossa evolução. Então, o conforto, como eu falei para vocês, né, a gente fala sobre felicidade. Se você falar para alguém assim, escuta, o que você gostaria de ter na vida para ser feliz? Ah, eu gostaria de ter muito dinheiro, que ter um bom emprego que me pagasse muito bem, que eu morasse num lugar muito confortável. Então as pessoas confundem muito felicidade com conforto. Felicidade é um estado de espírito. Conforto é aquilo que interfere na sua vida material. Então a gente ainda tem essa dificuldade, né, de compreender exatamente esses conceitos que estão longe ainda da nossa realidade. Falar que felicidade é um estado de espírito, como é que você pode imaginar que, por exemplo, um indivíduo que tem uma vida muito simples, uma vida muito humilde, possa ser feliz? E como a gente pensa, mas como é que você pode imaginar que um milionário, por exemplo, possa ser feliz? Quando você pega um milionário que tem conflitos materiais, que tem conflitos familiares, que tem ali problemas com drogas, problemas com amigos, problemas com isso, ele é infeliz. Então, na verdade, é algo que ele tem que conquistar, né? Desperdiçaríamos uma encarnação para viver de uma forma fútil? Certamente que sim. Certamente que sim. Porque essa futilidade é exatamente ali, né? Basta que a gente dê vazão para aquilo que a gente tem vontade de fazer, que a gente cai facilmente nessas teias da futilidade, né? Agora mesmo vemos um suicídio de um ator muito famoso, né? A gente vê que a solidão, as aflições acabam, né, tocando a vida de muitas pessoas, né, Brás, quando chega nessa condição. A Silvia lembrou também, né, quantos filhos de ricos são assim, né, exatamente pela criação que tiveram. Mas nós temos também, felizmente, famílias de pessoas que têm grande patrimônio, que sabem administrar muito bem os valores morais da família, apesar do patrimônio que conquistaram. Sabem educar, sabem dirigir, sabem tirar bom proveito disso tudo, né? Infelizmente é a minoria, porque a maioria ainda vive essa futilidade. A gente vê muitos filhos de milionários, filhos de famosos aparecendo na mídia, não fazendo caridade, mas por escândalos, por problemas, por conflitos que criaram e tudo mais. Quer dizer, tem todas as oportunidades materiais que a vida pode oferecer para se destacarem de modo negativo naquilo que aparece na mídia. E quando a gente fala de pobreza também não é diferente. Você liga a televisão, você vê o filho de uma família humilde, ele está lá aparecendo algemado na televisão por roubo. Então, na verdade, é questão de educação. A gente só não pode facilitar, né, para que as nossas viciações
se tornem, né, se tornem uma realidade, porque você tem vontade. Vontade não significa necessariamente que seja uma realidade. Agora, quando a vontade se torna realidade, com as vontades que a gente tem, a gente sabe onde a gente vai parar, né? Muito bem, meus amigos, a gente fecha por aqui então o nosso trabalho de hoje. Paramos na questão 998, sobre a expiação do estado corpóreo e o estado de espírito, né? E essa questão aqui Kardec desenvolve na Revista Espírita com uma quantidade, com um texto considerável. Ele fala muito sobre isso. Eu vou dar uma pesquisadinha para a gente trazer no nosso próximo encontro para ler sobre isso, porque ele aborda exatamente essa... Tá, obrigado, Betinha. Né? Ele aborda exatamente isso, né? Sobre a expiação no mundo espiritual e a expiação no mundo material. Então aqui ele colocou apenas numa questão. Na Revista Espírita ele escreveu um artigo sobre isso. Eu vou ver se eu trago para vocês, porque eu não imaginei que a gente fosse chegar até aqui, mas eu pego então e no próximo encontro a gente faz a leitura dele só a título de ilustração. Para fechar, o soldado colocou, nem mesmo no mundo espiritual os espíritos buscam condições de bem-estar, o que de certa forma depende do ambiente, né, que é material, né, também, embora seja no mundo espiritual, né, um ambiente fluídico, né, numa matéria diferente da nossa, mas os espíritos buscam também, pelo menos pela aparência, pela vaidade, ainda buscam alimentar isso tudo, né? Muito bem, vou passar então para o nosso amigo Elcio, que vai fazer o encerramento para nós desse nosso bate-papo. Lembrando mais uma vez, meus amigos, que amanhã é feriado aqui em São Paulo, dia 25 de janeiro, nós não teremos estudos, e na segunda-feira a gente está de volta por aqui fazendo o estudo do nosso Livro dos Médiuns, né? De segunda e quarta, Livro dos Médiuns, terça e quinta, o Livro dos Espíritos, de sexta-feira, né,